E aí, Veckers, tudo bem com vocês? Seguimos aqui no nosso vídeo 4 de 4 vídeos de revisão de história para FUVEST, tá legal? Nós já tratamos de Brasil República, já falamos de modernidade, também já falamos de mundo contemporâneo, nova ordem mundial, nos vídeos anteriores. Agora, para a gente poder fechar, como dizem, a cereja do bolo, eu gostaria de trazer para vocês algumas linhas de raciocínio, algumas finesses, né, para a gente poder saber ler história. Seguinte, cara, como ler a história? Digamos que a história tenha diferentes temporalidades e você também tem diferentes estratégias para você pegar uma folha de sulfite em branco, pegar lá os seus lápis coloridos, as suas canetas coloridas e então colocar em prática esta mentalidade, ou melhor dizendo, essa estratégia. Saca só. Digamos que na história existem eventos de curta duração. Eventos de curta duração. Quais seriam esses eventos? São eventos ordinários, do dia a dia. Notícias que espocam no jornal, causam um certo frisson, colocam as pessoas para poder debater e depois passa, tá certo? Digamos que vocês podem debater coisas como e agora, né? Nós temos aí a presidência do Congresso e a presidência do Senado tentando a reeleição. Aí você aciona o Supremo. O Supremo diz, olha, mas vejam, eu como guardião da Constituição não posso garantir. Aquilo ali dura uns 2, 3 dias e depois passa, tá certo? Então existem eventos de curta duração. A gente precisa saber identificá-los. Esses eventos de curta duração seriam como as espumas das ondas, as cristas das ondas do mar, ou seja, são efêmeros, evaporam, sim, borbulham no nosso dia a dia, causam frisson, uma certa agitação no cotidiano, esquentam, dão hype nas redes sociais e depois passam, morrem na areia. Acontece que existem eventos, digamos, de média duração. A gente dá um nome para eles de conjuntura ou então de contexto. Seriam equivalentes às correntes marítimas que, digamos, nos levam para o fundo do mar, nos jogam para a beira da praia, ou seja, são aquelas marés, então, assim, mais voluntariosas, percebe? São aquelas marés que sacodem, vão e voltam grande parte do tempo da sociedade. Portanto, aqui nós podemos chamar esses eventos de média duração com um nome bastante particular. Eu e vocês sabemos que eles podem chamar de contexto ou então a gente dá o nome de conjuntura. Posso dar alguns exemplos para vocês, né? Vocês vão pegar casos como, olha, Fábio, eu posso dizer então que a ditadura militar do Brasil de 64 até 1985, como diz lá o filme, né, do Flávio Tavares, é um dia que durou 21 anos. Portanto, 21 anos, média duração. Só que eu posso falar para você, cara, a ditadura, o regime militar, como vocês preferirem, de fato, dura 2 décadas. Só que o autoritarismo está enraizado na sociedade brasileira. Ou então vocês poderiam falar assim, sabe o que é curioso, Fábio? Toda vez que eu estudo vida republicana no Brasil, eu me lembro que a nossa república, a nossa segunda república, ela dura 19 anos. E é a primeira vez, como a gente já viu nos vídeos anteriores, que eu e vocês estamos vivendo a democracia mais longeva, mais longa da história desse país. De 1988 até hoje em dia 32 anos. Percebe do que nós estamos falando? É a primeira vez que o Brasil tem 32 anos de vida democrática contínua. Entende? Portanto, média duração, a Segunda República que dura 19 anos. Então, voltando para o raciocínio, por que aquela vida republicana dura tão pouco tempo? Porque você sabe que autoritarismo é uma constante na história do Brasil. Racismo é uma constante na história do Brasil. Portanto, é preciso levar em consideração que existem correntes mais profundas, essas que mexem com as placas tectônicas, né? Numa imagem, numa alegoria, numa metáfora, se é que você está me entendendo. Tá legal? Portanto, essas correntes mais surdas, mais longas, mais espessas,
são aquelas que arrastam corrente por séculos. Essas daqui, então, você vai chamar de estrutura. Questões estruturais. E questões estruturais são questões de longa duração. Dei 2 exemplos para vocês e poderia dar muitos outros. Racismos, autoritarismos, dentre outros na história do Brasil. Beleza? Portanto, a gente pode ler a história como se fosse um grande oceano. Você tem correntes mais surdas de longa duração, correntes de média duração, contexto, e os acontecimentos efêmeros. Agora, Fábio, o que eu faço com isso? Você vai fazer o seguinte, cara, como é que eu faço para colocar esse raciocínio em prática? Por exemplo, em Roma. Percebe? Ou seja, como é que eu faço para ler Civilização Romana a partir dessa ótica? Os tribunos da plebe, percebe? Eles são uma criação num determinado momento para poder você alargar, expandir a ideia de espaço público que não existia em Roma, mas para você garantir a ascensão política e participação política dos plebeus, sacou? Só que logo depois vem império. E aí? Escravidão estrutural, seja por dívida ou por guerra, de longa duração, sacou? Agora, como é que eu posso ler, por exemplo, século XX, a partir dessa mesma chave? Quando você vai ler século XX, aí você já tem questões bem interessantes, pois, afinal de contas, você, quando analisa a Guerra Fria, você sabe que a Guerra Fria durou 44 anos, percebe? Só que a disputa diplomática entre Estados Unidos e Rússia transcende a Guerra Fria, vai além da Guerra Fria. Portanto, são questões de longa duração. Sacou, meu irmão? O que você vai fazer? Pega uma folha em branco e coloca esse raciocínio e identifica as intensidades, ou melhor, as temporalidades dos acontecimentos. Gostaram do raciocínio? Então, se me permitem, mais um. E se você também colocar em prática o seguinte, vamos pegar o ano de 1917, o ano da Revolução Russa. Você agora tem uma tarefa que é analisar rupturas e analisar permanências. Ou seja, uma outra forma de você estudar história para qualquer vestibular, principalmente para a FUVEST. Ano de 1917, acaba a monarquia, acaba a servidão, capitalismo, né? Aquele capitalismo mal arranjado, porque a Rússia sequer tinha passado por uma revolução industrial. Você tem a inauguração da União Soviética, ou melhor, de um regime socialista, como queira. Uma permanência, o imperialismo russo, seja no leste europeu ou na Ásia Menor. Ou seja, é uma herança do século XIX, a grande mãe Rússia, sacou? 1985, no Brasil, fim da ditadura militar. Você elegeu Tancredo, mas acabou ficando com Sarney. Portanto, você elege um presidente civil, indiretamente. Uma permanência, a polícia militar. Uma permanência, os militares no poder. Uma permanência, o autoritarismo. Pega um evento, cara, coloca na folha e você tenta identificar rupturas e permanências. Termino. Roma. Cai o império, mas restam 2 linhas de força, cristianismo e colonato. Ruptura, fim do Império Romano, início do mundo medieval. Permanências. Você tem colonato, fixação do homem no campo e o cristianismo. Sacaram? Portanto, as temporalidades históricas e vocês analisarem rupturas e permanências. Se gostaram desse vídeo, deixa aqui a curtida de vocês, compartilhem com as suas amizades. Isso faz toda a diferença, é muito importante para o nosso canal, para que a gente possa então produzir cada vez mais conteúdo. Tá legal? Continue nos acompanhando porque, como vocês sabem, nos vídeos a seguir, nós teremos também a revisão para a Unesp. Tchau, bons estudos para vocês, a gente se vê aqui no Vestibular em Cena.